Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Estamos aqui em São Paulo, edição especial da Outspod, junto com a Até Habilitar, da Cibele Causa. Muitos episódios bacanas. Então, você que está indo assistindo, se você ainda não se inscreveu no canal, já conserta isso aí, se inscreve, deixa seu joinha, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem aqui, mais, assim, esse assunto vai ser entendido com a relevância que ele merece, né? E as plataformas vão entregar para mais e mais famílias. Isso aqui vai chegar para quem precisa, tá bom? Que aqui seja uma rede de apoio, um lugar seguro para vocês buscarem informação. E para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a Até Habilitar. Até Habilitar é uma clínica multidisciplinar, 14 unidades, aqui no Brasil 13, uma em Portugal. Tem gente de Portugal que assiste aqui o Outspod, inclusive tem membros, né, do Outspod que são de Portugal. Então, um beijo, pessoal de Portugal, né? Tentei habilitar aí para vocês, olha só que incrível. Então, essa clínica tem, além de análise de comportamento, tem também atendimento na parte motora. Vamos dar uma olhadinha. Uma clínica transdisciplinar, com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, médico. Então, a clínica aqui é esse sonho que eu tive lá no diagnóstico do Dudu, há mais ou menos 9 anos atrás. Eu pensei muito num espaço que os pais conseguissem trabalhar, num espaço que os pais conseguissem descansar. Então, desde a área externa, em volta da piscina, até a área de trabalho deles, foi pensado com muito carinho, me colocando no lugar desses pais, né? Atualmente, nós oferecemos o serviço em São Paulo de fisioterapia e psicologia, mas nós estamos montando um serviço com muita qualidade na terapia ocupacional, na fonoaudiologia também e com a equipe de orientação parental. Nós temos a parte de terapia ocupacional, a parte de fono, nós temos aí uma exigência em construção com profissionais da área do prompt e da comunicação alternativa, a integração sensorial. Então, é uma área muito abrangente que a gente quer realmente contemplar um pouquinho de cada coisa, mas com muita qualidade. Então, a gente hoje preza muito por essa qualidade, né? As atividades de vida diária, então, tanto a parte da alimentação, preparo de alimentos, o banho, se trocar, a parte comportamental, ou tanto a estimulação precoce, como também a intervenção da análise do comportamento aplicada, que é o ABA. E a gente tenta ao máximo direcionar para que haja em todas as clínicas o mesmo padrão. Amor no atendimento, carinho pelas nossas crianças e acreditar. É isso, pessoal. Não deixem de conferir. Deem uma olhadinha também no perfil da Até Habilitar, que está sempre colocando ali para vocês informações, né, atualizações. Sigam também a Cibele Causa e recebam aqui com muito carinho ela que está do meu lado aqui como apresentadora. Uma salva de palmas. Obrigada. Cibele, muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada, adoro estar com você. Sempre falo isso, porque é verdade, é muito gostoso. A gente conversa, traz informação de uma forma leve, né? E eu acho que o teu público aqui é um público realmente que vai buscar conhecimento. Então, é muito gostoso falar com quem está buscando. Você é uma pessoa muito curiosa e eu acho que isso é fantástico, sabe? Levar esse podcast como ninguém. Ai, obrigada. Mas, ó, eu vou puxar a sardinha pro pessoal aqui mesmo. Porque o pessoal aqui, ai, tudo belezinha. Ai, merece de esforço, assim, pra galerinha, sabe? Porque o pessoal assiste. Se eu fizer 4 horas de podcast, o pessoal assiste, reassiste, comenta. É um pessoal, assim, não tá a passeio.
né? E a tua sensibilidade é única, minha. Mas é que o tema do podcast, assim, não é lazer, você não tá ali à toa, quem tá ali tá buscando. Então, tá se identificando, quer saber, não na superficialidade, não é para passar o tempo, não, quer entender. Isso faz toda a diferença, né? Exato. Então, o pessoal, principalmente assim do clube de membros que eu disse que tem gente de Portugal e tem mesmo, o pessoal, assim, se retroalimenta ali no grupo, porque todo mundo tem suas dúvidas, dificuldades, e cada um se sente muito sozinho dentro da sua realidade, Verdade. né? Então, aí você encontra um grupo que você pode pertencer, e isso facilita mais, né, a caminhada. Então, dá até gosto de produzir conteúdo, que o pessoal consome. É verdade, Sabe? verdade. Você sabe quando a gente vai gravar e o pessoal assiste mesmo e tá sempre ali. E são guerreiros demais. Porque, olha, o que eu ainda faço para agradar eles de um pouquinho é do clube de membros. Porque do resto, da correria, a gente acaba deixando passar batido. Por isso que vocês têm que aproveitar muito essa edição especial. Já coloca aí a notificaçãozinha. Habilita o sininho para vocês de cada novo episódio, para vocês não perderem nenhum, tá bom? Então, demais. Não é? O tema deste episódio é inédito aqui no canal. E é algo que eu vivenciei muito e que muitas de vocês me escrevem perguntando, mandando recadinho. E eu não sou profissional para saber responder. Então, eu trouxe aqui 2 profissionais para a gente conversar um pouquinho, além do meu olhar enquanto mãe, da minha experiência, mas a visão de profissionais sobre a questão de amamentação e o autismo. Eu recebo muitas questões, primeiro, de dificuldade de amamentação por conta da pega do filho, questão motora, hipotonia e aí seletividade, mas já apresenta dificuldade lá no comecinho, na fase, né, de amamentar. Então, você, mãe que tá aí, vó, familiar, né? O que vocês precisam se atentar para isso, para buscar uma ajuda, né? O que você pode desenvolver, né, nessa amamentação que é tão difícil, a mãe fica tão vulnerável, pode baixar a imunidade, né? E aí tem algumas coisas que podem acontecer. Então, para a gente entender também. E muitas mães autistas que passaram por um processo terrível de amamentação, porque a sensação do sugar, o toque e aquele estigma de ser uma péssima mãe. Como assim que você não quer amamentar seu filho, né? Então, eu recebo tantos relatos tão fortes com essa questão da amamentação e é um tabu muito grande. Muito grande, muito grande. E a gente precisa falar disso, sabe? Porque tem muita coisa ligada aí que a gente precisa conversar. Então, recebam com muito carinho a nossa convidada aqui hoje, né? Ela que é pediatra, tem um perfil Pediatria Descomplicada e é especialista em amamentação. Inclusive, tá com um barrigão aqui batendo na mesa. Recebam com muito carinho a Kelly Oliveira. Uma salva de palmas. Obrigada. Prazer estar aqui novamente com vocês. Gravidíssima. Sim, quase lá. Daqui a pouco eu vou na minha 3ª jornada de amamentação. E contar um pouco para vocês essa parte que eu gosto tanto a amamentação quanto o autismo fazem parte aí da minha vida e, enfim, tem história. Tem história. Você é mãe atípica ou não? Eu lembro quando nós conversamos... Tem aquela que você chegou até suspeitar, né? Da sua menina. Da minha primeira. A primeira. Alguns sinais, algumas coisas que te deixaram um pouco confusa, mas por fim não tinha diagnóstico. Era isso? Ela não fechou. Inclusive, eu tenho que dizer que ela foi paciente da Até Habilitar, não sei se... Foi, me lembro. Eu lembro, mas da história da Esther, e eu até estava contando para vocês, e é legal que vocês saibam, tem uma história de amamentação bem longa e difícil. Então, a minha primeira teve uma suspeita de autismo, por alguns sinais, mas na amamentação, ali nos primeiros meses, foi uma coisa que me chamava a atenção. Porque eu tive muita dificuldade de amamentar, muita dor. Ela tinha a língua presa. Então, eu como consultora de amamentação, sou consultora internacional, aí eu estava no ápice ali da minha formação toda de amamentação.
E eu já identifiquei na sala de parto. Eu falei, deixa eu ver, 5 dedinhos em cada mão, no pé, deixa eu ver essa língua pra ver se tá... Porque eu tenho, né, tinha o freio, né, lingual, e eu falei, poxa, é genético, muita chance dela ter. Identifiquei que ela tinha um freio lingual, com 9 dias ela fez a frenotomia, mas eu já tava com o peito, assim, acabado, machucou muito. Aí, depois desse machucado, demorou pra melhorar, porque depois que faz a frenotomia, não é assim automático, e ela tinha muitas tensões. Então, eu senti ela toda tensa. Ela tinha um torcicolo congênito também, que eu diagnostiquei. E aí, precisou fazer fisioterapia, precisou tirar essas tensões, que demorou um pouco. Eu falo que... Sabe aquelas fotos que você vê, assim, foto do mês-versário? E aí, você fala assim, não... Ai, que bonitinho, né? Porque o bebê tá assim com a cabeça. Não, gente, não é que ele tá assim com a cabeça que é bonitinho, é porque tá com tensão. Ele tem um torcicolo. E às vezes os pais, até um alerta, né? Porque às vezes os pais nem fazem ideia. E tem. Aí ela teve muita dor, muita dificuldade. Mesmo depois da freno, mais ou menos uns 50 dias de vida, eu ainda tive dor. Porque aí virou uma bola de neve. Eu tive mastite, eu tinha muito leite. Aí depois uma candidíase, porque você trata com antibiótico. Eu tive que tratar 2 vezes, porque não melhorou. Eu tive candidíase mamária também. Aí, candidíase, que é uma ardência muito grande, né? Pode coçar. É difícil, às vezes, diagnosticar o profissional. Mas eu, obviamente, assim, eu sabia do diagnóstico, mas isso não me tirava dos... Isso não fazia com que eu não tivesse aquilo, né? Não me impedia de ter. Então, eu fazia o diagnóstico até que rápido, mas ainda assim, o tratamento tinha que ser feito. Aí, ficou meses fazendo tratamento com fisioterapia. Aí, ela teve aquela cabeça... plagiocefalia, né? Que é a cabeça mais chatinha. Sim. Mais de um lado do que do outro, mas era mais achatada, que eles chamam de braquicefalia. E aí, não precisou usar o capacete, porque eu também fiz bastante fisioterapia, que é super importante, essa parte motora. E ela teve um pequeno atraso, né? Ela foi rolar com quase 7 meses. Então, o que a gente espera é até 6 meses, né? Mesmo fazendo fisioterapia. E aí, isso também já me acendeu um alerta. Não sei se eu já conto a história toda. Conta. É gostoso. O que aconteceu? Como que foi a suspeita? Então, assim, teve todos esses problemas de amamentação. Eu não conseguia identificar se ela olhava pra mim ou não na mamada. Porque era tão dolorida a mamada, que até uns 3 meses eu amamentava com o olho fechado, assim, tipo... E aí, eu dava na hora de dormir, colocava um paninho e ela dormia. Então, era meio que indutor de sono. Então, não tinha aquele momento, nossa, que gostoso, o bebê olhando pra mim, sorrindo, né? Tudo bem que no início, obviamente, o bebê não vai fazer esse sorriso social, não tem essa interação, porque é recém-nascido. Mas lá com uns 3 meses já começa. Mas eu não tinha me ligado nisso, sabe? Eu não reparava. E aí, com 4... Na verdade, quase 5 meses, ela era muito, muito, muito difícil. Era uma distração. Era uma coisa, assim, que me chamava muito a atenção. Porque ela olhava pra mim em alguns momentos, na mamada, mas não era tão evidente. Como eu vi algumas mães falar. E era minha primeira filha, obviamente, sou pediatra, eu tenho um parâmetro, mas é a primeira filha. Você é mãe, né? Você é mãe. E é isso. E aí, ela olhava pra mim em outros momentos. Eu sempre fiz muito estímulo. A barriga pra baixo, tummy time, brinquedos educativos, sem tela nenhuma, aquela história toda. Mas eu sentia que quando era uma distância próxima, que é o amamentar, você tem uma distância aí de 1 palmo, 30, 40 centímetros do bebê, ela ficava meio assim, tipo, ela desviava um pouquinho. É como se aquele olhar atravessado, que as mães às vezes tanto falam, né? As mães atípicas. Parece que não olha pra mim, ou se olha muito fugaz, fica olhando lá pro fundo, ou tudo é mais interessante. E também tem aquela fase que o bebê, tudo é mais interessante. Então você fala, não, tá assim porque a luz, alguém chamou, um brinquedo, não sei o que, da parede. Então ela não tinha aquele momento. E abre parênteses aqui, é engraçado, mas porque quando eu tive a minha segunda filha, eu vi a diferença. Que ela me encarava, era um negócio assim, tipo, ela olhava e ficava.
Você não tinha essa coisa de olhar e ficar, sabe? E nessa época, também, eu senti que, assim, o que aconteceu? A mamãe estava sempre no mesmo lugar, lá em casa, no sofá. E se eu ia pra cozinha e tentava amamentar lá, ela não mamava. Se eu ia pra qualquer outro cômodo da casa, ela não mamava. A ponto de eu sair de casa, e isso foi uma das coisas que me fez procurar também um especialista, eu tinha que me trancar no banheiro. Isso aconteceu, gente, de fato. Eu tinha que me trancar no banheiro, apagar a luz pra ela conseguir mamar. E não é que ela não tava com fome. Eu sabia que ela tava com fome, porque fazia algumas horas que ela já tava sem mamar. E ela só não conseguia focar. Eu falei, gente, não é possível. Será que é normal, né? Aí você fica... Eu sei que os bebês distraem, mas nesse ponto, tipo, o bebê tá com fome, né? E aí, isso me chamou muita atenção. Então, essa coisa do olhar na mamada, acho que é uma coisa que tem que ficar, né? Assim, no sentido de... É um dos primeiros sinais, sabe? Às vezes fala, não, pode não ser. Ah, pode ser que seja outra coisa, mas é marcante. Algumas mães que, né, depois fizeram um diagnóstico de autismo, elas resgatando aquela informação inicial em bebezinho, quando era bebê, nossa, de fato, ele não me olhava na mamada. Já identificava, né? E pode ser até uma alteração motora, né, Kelly? Porque às vezes a gente só fala de autismo, mas a gente pode pensar no bebê hipotônico também, a dificuldade que ele vai ter de contato visual, a dificuldade atencional, né, de se manter mamando, como é o caso da Esther. Então, assim, como era difícil se manter mamando, uma vez que eu tenho um tônus muito baixo, minha propriocepção é muito baixa, eu não consigo me divertir brincando. E isso pode, sim, alterar esse contato visual. Não é só o autismo, né? Às vezes, o autismo está muito ligado a essa área motora. Que hoje a gente sabe, né? Antigamente, a gente só falava do autismo como se ele fosse algo isolado, né? Só social. E não. Às vezes, esse contato visual também está muito relacionado a essa área motora. Está muito relacionado ao tônus dessa criança. Está muito relacionado a todas as questões que envolvem aí um planejamento motor futuro. De organização, né? Para mamar, porque o mamar, ele exige muitas coisas, né? A atenção, tem o mecanismo na boca, o tônus ali da parte orofacial, enfim. E a minha filha tinha esse torcicolo. Eu achava ela bem tensa, assim. E também pode ter isso, né? A gente sabe que saiu até a meta-análise recente, acho que foi ano passado ou retrasado, que até 80% dos autistas podem ter alguma alteração motora. É muito. É muita coisa. Até se questiona, né? Alguns profissionais estão falando que possivelmente pode ser que entre nos critérios diagnósticos. Podia. Porque Podia isso também. vai ser... lá pra frente. Seria muito importante. Sim. Porque entrar como um critério diagnóstico vai ser um divisor de águas. Da forma como todos vão começar, de fato, a levar a sério marcos de desenvolvimento motor, o quanto vão começar a refinar esse olhar para esse tipo de desenvolvimento, sabe? Então, assim, na minha opinião, não profissional, mas enquanto mãe e pensando... Porque, na verdade, DSMs e todas essas nomenclaturas são políticas, certo? Sim. Todas essas nomenclaturas, elas são... Até mesmo a reforma que teve, né, a última mudança do DSM, são decisões políticas que se tomam, né? Porque quando você agrupa tudo num determinado, né, num CID, a quantidade de pedidos de coberturas de plano de tratamento, políticas públicas que você vai pedir a partir disso, tudo isso. Então, seria muito importante que isso entrasse num critério de diagnóstico. E a gente tem um artigo, enfim. Alguns profissionais têm falado, acho que é uma discussão que também entra conceito de especialista, entra várias coisas. Mas é possível, porque o que é interessante dessas questões motoras é que você está muito atento, né? O pediatra, ele vê muitos marcos motores. Não estou dizendo que não vê os demais, deveria. Deveria, né? A gente sabe que não é sempre assim, mas os marcos motores, eles são muito claros, né? A mãe fala, filmou a cabeça assim, rolou com tanto tempo, sentou com tanto tempo, engatinhou, andou, parará. Pelo menos os mais... E a minha filha teve esse atraso, né? Que foi bem na época que eu busquei ajuda, somado essa parte da amamentação. E o fato dela começar a fazer os movimentozinhos. Então, ela fazia os movimentos com a mãozinha, assim. E com o pé. Mas quando ela estava bem no momento da introdução alimentar, em cima da cadeirinha.
E ela fazia um pouco esse movimento quando ela estava muito animada. Eu consegui resgatar depois ela deitadinha um pouquinho antes fazendo. Mas eu falei, ela tá dando tchau. Sei lá, enfim, era... Ou tá aprendendo. Pode até ser, gente, que de fato era isso, porque eu vou explicitar o que aconteceu depois com a minha filha. Mas isso me levou a chamar a questão de parte sensorial, a propriocepção, porque ela falou, olha, pode ser que tenha alguma questão sensorial relacionada. Aí eu fui atrás com os especialistas, ela tinha 7 meses, e aí, obviamente, nessa época, não fecharam critério, né? Assim, tem todos os critérios, é autista e tal. Só que falou, olha, tem algumas questões que precisa avaliar, precisa de intervenção e precisa ver como é que vai ser. E ficamos naquele limbo assim, se estimular, se a gente fizer alguma coisa, não vai perder nada. O bebê não vai perder, ele só vai ganhar. E isso só pode ser benéfico para ele. Então, eu falei, vamos fazer. Eu sou sempre dessas que o que precisar fazer, vamos fazer, sabe? É lógico que eu fiquei com medo, aquela história do diagnóstico, de pensar, poxa, será que ela é autista? Será que não é? Chorei muito. Eu falo que foram uns 40 dias, assim, chorando quase todos os dias. Eu até conto isso um pouco da minha história, assim, essa parte pessoal, né? No livro que eu fiz em coautoria, que é o Maternidade Sem Culpa. E aí, só que era o que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer o que eu preciso, porque precisa ser feito. Às vezes a gente tem o medo, mas a gente não pode deixar o medo paralisar, né? Eu sei que as mães têm a fase, a família tem a fase do luto, da negação. Mas eu falo muito para os pais, e é difícil a gente não ficar só na negação. Porque a negação vai fazer com que você não procure tratamento. Ou até fale, não, meu filho não tem nada, vai ser isso. E aí a gente perde tempo, perde o momento certo de intervir. Então, se vocês estão aí, eu sempre falo esse recado, por favor, procurem, né, fazer a intervenção. Mas eu não sei o diagnóstico. Tá, se é novinho, às vezes você não vai ter mesmo. Você tá vendo um sintoma, então você ajude no sintoma. Você tá vendo a dificuldade, que nome que tem isso. Ou um atraso motor, um atraso, né, uma alteração sensorial, uma criança que não tá com seletividade, ali, dificuldade na introdução alimentar. É um sinal, é alguma coisa que precisa intervir. Às vezes não vai ser autismo mesmo. Pode ser outro transtorno de desenvolvimento, pode ser um atraso isolado, enfim. E aí foi que a gente procurou, né, a clínica, começamos a fazer as intervenções. E a Esther, nossa, se desenvolveu lindamente, assim. Ela fez a intervenção dos 8 meses até os 2 anos de vida. Nessa época teve bem a pandemia. Então, o que aconteceu? A gente precisou fazer um híbrido, né? Eu ficava online, a gente tinha supervisões. E aí foi um desafio para mim, porque eu precisei, de fato... É óbvio que eu sou mãe, mas eu também trabalho, a gente tinha um monte de outras coisas. Mas eu falei, não, eu preciso fazer isso com a minha filha, eu preciso ajudar minha filha. Aí eu sentei no chão, fiquei de frente para ela, olho no olho, brincar, e os estímulos. A gente usou muito o método Denver, que é mais, enfim, os métodos mais naturalistas, no geral, para ela se desenvolver, e ela foi muito bem. Tanto que com 2 anos, ela recebeu alta da clínica. Eu falo que hoje ela tem algumas características, não é que tem algumas, mas assim, sabe aquela coisa do fenótipo? O pessoal fala, fenótipo ampliado, personalidade autística, enfim. Ela tem umas coisas, ela é muito metódica. Se ela se frustra, ela fica, às vezes, num looping de... Aí eu falei, não, calma, vamos trabalhar essa flexibilidade, rigidez para ser mais flexível. Mas eu vejo que ela é bem diferente da minha outra filha, né? Às vezes, teve um dia até que eu peguei ela enfileirando uns brinquedos. Falei, filha, por que você tá enfileirando isso aqui? Ela, não sei. Eu falei, pode parar de enfileirar isso aqui. Vai brincar de outro jeito. Não, brinca. Mas ela, assim, ela tem essa parte muito metódica, né? De montar os quebra-cabeças, de olhar, das coisas tem que ser assim. Não, mas por que aquela pessoa tá burlando essa regra? A regra é assim, tem que ser assim. Se a regra é desse jeito, tem que ser assim, sabe? Mas, obviamente que isso não significa que ela é autista, porque a gente tem os critérios e tem que gerar prejuízo e que tem várias outras questões. Sim. Mas ela tem alguns traços.
E teve também a intervenção bem cedo Muito também, precoce. então isso desenvolve também. Mas a questão é que o que ela precisou de apoio, você deu, e aí ela teve esse suporte. Ponto. Exato. Porque sempre o final é esse. É. A gente busca, e o diagnóstico, ele é muito importante mesmo para dar um norte pra gente do que a gente precisa fazer, né? E só que quando é muito pequenininho assim, e são coisas muito tênues, muitas vezes você não vai ter, mas você vai ter um caminho. A intervenção é essa. A intervenção adequada agora é tal, né? E aí, você tem que seguir, né? E aí, na amamentação. Então, o que eu tinha pontuado aqui disso, considerando todos esses atrasos motores que são muito incidentes na comunidade, na população autista, né? Porque ainda que no artigo diga 80%, eu ouso até 80, dizer... né? Você acha que é 100? Eu ouso dizer gente. 100. Esses 20% é porque faltou diagnóstico ainda. Não perceberam. Eu sou super, né? Mas é porque eu acho isso mesmo. Eu ainda não conheci um autista que não tivesse um prejuízo motor. Uhum. Aí é óbvio Em que tem maior ou menor graus. grau. Exato. Lógico. Mas que tem. Não é tudo integradinho. Não é. Então, assim, a gente tem que muito ter esse olhar. E como que a amamentação ia passar batido disso? A gente precisa pensar, né, Mi, que principalmente, por exemplo, o amamentar, eu estava até discutindo isso com a Daphne aqui. Tem vários estudos que falam da importância de amamentar, até na troca postural do bebê, que possibilita a gente trocar a postura desse bebê quando ele está mamando. Então, ele mama num peito, mama no outro, depois a gente coloca ele para rotar, depois a gente vira esse bebê, a gente já vai trocar esse bebê. Então, a gente vai fazendo essas trocas, que às vezes o bebê que toma fórmula, a gente só dá da mesma forma. Verdade. Então, pega do braço esquerdo e amamenta esse bebê, sempre da mesma forma. É como a mãe ou é destra ou canhota, a maioria das vezes destra, claro, mas é sempre na mesma posição, né? Exato. Isso. Então, essa estimulação motora também tira da criança a possibilidade dela ter exploração para os dois lados, ter uma postura antigravitacional expostas para os dois lados. Então, a gente tem que pensar que a amamentação é fundamental. Então, mesmo a mãe que amamenta com fórmula, ter essa orientação é muito importante do pediatra, né? Então, olha, muda o lado, mesmo você dando com fórmula. Então, mais sentadinho, mais deitadinho, perninha para trás, perninha pra... esses momentos, né? Exato. Enriquecer esses momentos. Com possibilidades motoras, que às vezes a gente não está pensando nessas possibilidades motoras durante a amamentação. A gente está muito preocupado com o olhar, a gente está muito preocupado. E a gente pode pensar também nesse motor ali desde a amamentação, desde os primeiros dias de vida. Né? Exato. Então, que nem do Arthur, o que ele teve assim que ele saiu que a gente saiu do hospital, que eu já anotei nele. Ele tinha protusão de língua. Então, ficava com a linguinha para fora. Flácida, né? Flácida. Então, quer dizer, ele não tinha força muscular suficiente para manter a linguinha dentro da boca, gente. Nossa, pra mim, sério mesmo. Quase que... Se isso não é um sinal de alerta... Não, mas todo mundo olhou e falou que tava beleza. Não, ele tem mania de ficar com a língua... Que mania? Um recém-nascido. Que mania? Um recém-nascido. O menino não guarda a língua dentro da boca. Aí pegou todas as fotos de recém-nascido dele lá. Todas, ele tá... Bom, chamei uma fono, foi uma em casa, olhou e falou, toda vez que ele estiver assim, você fica guardando a língua dele. Tá bom, ficava lá, eu guardando toda hora, guardando a língua dele, o dia inteiro guardando a língua do menino. Bom, essa foi a primeira recomendação. Não ia funcionar. Fala sério. Aí a segunda, e isso eu tentando amamentar. Ele ficava, a pega dele era certa, mas óbvio que o menino tinha força de sucção, ele não guardava a língua. E você teve dificuldade? Muita. Olha só. Muita. Mas dor também? Então, assim, como ele nasceu com... Ele teve icterícia, que também já é um indicativo, assim. Tem estudos, né, que tem uma incidência muito grande. Autismo e icterícia não é causa, tá, gente? Então, não baguncem as coisas. Que se teve isso, dá autismo, não são causas. Mas tem uma incidência, tá? Então, o Arthur teve icterícia, precisou ficar internado. E Minha filha teve icterícia também. A primeira. Também teve? Teve que fazer fototerapia. Isso, o Arthur precisou também fazer. A gente vai resgatando as coisas. Um dia, né? E aí, quando chegou em casa, me aconselharam a forma de fazer a pega. Só que já no hospital já foi muito sofrido, porque
Ele ficava chorando lá dentro daquele negocinho lá, fazendo essa Fototerapia fototerapia. é terrível. Eu chorando do lado de cá. E aí, o meu peito tava cheio. Começou a descer o colostro lá muito rápido por conta, acho que do choro dele. Eu não sei, porque falavam que ia demorar. O meu não demorou nada. O negócio começou a encher lá no hospital mesmo. Nossa, foi rápido, então. Doía O muito. meu também foi super rápido. Doía descompensadamente. Colocavam ele no meu peito e ele não tinha uma mamada efetiva. Então, mamava um pouco, assim, murchava um pouco ali, assim. E aí, ele continuava chorando. Aí falava, então você dá o outro também. Bom, eu, sei lá, na primeira semana de vida, eu já dava os 2 peitos e mais quase que uma mamadeira pra ele. Então, quer dizer, não tava funcionando o jeito que ele tava mamando. Ele ficava 40 minutos no meu peito. Então, não era Então, uma você mamada... vê... Não era eficaz. Todo mundo falava assim que é pra ser rápido, menino é guloso. Tudo que me falavam, nada era o meu filho. Eu ficava assim, meu Deus. Tem que ficar atento, porque você tinha leite, pelo que você falou. Tinha muito leite. leite. Mas se o bebê não consegue extrair... Começou, aí a minha produção diminuiu A produção drasticamente. diminuiu após um tempo. Mas às vezes o que as pessoas falam? Que você não tem leite, a culpa é da mãe. Mas tal. falavam isso pra mim. Seu leite é fraco, você não tem Isso, leite. E aí diminuiu muito a minha Só que produção. quem não sabe mamar é o bebê. Isso. Né? Então aí diminuía. Aí eu ficava com bombinha, desesperada, porque eu ficava assim, gente, meu filho não vai chegar nem a 6 meses. Depois eu pensava, não vai chegar nem a 3. E aí ele nunca nem ficou na amamentação exclusiva. Sempre com fórmula. Mas eu já estava conformada já. Mas eu não queria que ficasse só na fórmula, assim. E ele desmamou com... Assim, começou a fórmula logo no início? Já de início. E aí já ele desmamou do peito com quanto tempo? com 8 meses. 8 até meses. que foi bastante tempo, assim, com amamentação mista, viu? Mas foi, normalmente porque eu me esforcei com, assim, olha... Não, imagino. Muito. Porque ele não tinha o menor ânimo. Era Isso deve super difícil para ele. Ninguém me explicava porque eu tentei aquela translactação, Com né, a de sondinha. a sonda. E aí eu tirava também o meu leite e congelava e tal e tentava para dar, então vou dar na mamadeira, mas vou dar o meu. Só que mesmo na bombinha eu não conseguia manter a produção de leite. E ele não mamava uma mamada eficiente para manter minha produção de leite. E aí você falou, olha como é controverso, né? Tipo, eu tiro, tiro na bombinha, dou na mamadeira e ele bebe. E fica satisfeito. Isso. E quando ele mamou, né? Então não era que seu leite era fraco, né? Mas é o esforço, né, que tem para mamar. Mas assim, tem alguns artigos que falam, até fiz a minha lição de casa de trazer uns artigos para vocês, mas que falam que mães atípicas, elas amamentam menos tempo, no geral, do que as mães neurotípicas. Também, acho que por conta disso, da questão da hipotonia, entra alterações motoras, entra até o fato da mãe, enfim, não ver essa interação com o bebê, e aí isso trazer um pouco de desânimo, talvez tristeza, assim, por conta disso, né? Então, teve essa correlação. Não é causa nem consequência, mas assim, a correlação de que as mães neuroatípicas, cujos bebês são neuroatípicos, têm menos tempo de amamentação. Mas, ao mesmo tempo, a amamentação, ela também ajuda. Tem alguns... Aí entra um pouco de controvérsia, tá, gente? Porque tem artigo... Tem até uma meta-análise aqui que eu separei para vocês, que ele fala que as crianças que foram amamentadas apresentaram uma redução de 58% no risco de desenvolver autismo. É bastante. Com uma amamentação exclusiva, falaram de uma redução de 76%, um artigo de 2020. Só que tem outros estudos de meta-análise também, grandes estudos aqui, Helena, Marbles, que são mais recentes, que falaram que não teve correlação. Então, fica aquela coisa. Mas, assim, a gente sabe que a amamentação, ela tem muitos benefícios para o bebê. Então, se a gente está falando de a parte motora, a gente já está estimulando o bebê, tanto na posição, quanto no sistema estomatognático, que é toda essa parte, né, da formação da cavidade oral, da sucção, que vai ser importante para bebês que tem essa parte do sensorial muito importante, que tem a hipotonia.
a gente pensa num bebê, numa criança que vai ter uma seletividade alimentar lá na frente, muitas vezes porque não tem essa parte da mastigação desenvolvida, Sim. né? Os Por fraqueza músculos mesmo. que são importantes. Gente, eu conversei com ele, né, converso direto com fonos, a gente estuda essa área também, mas a gente sabe o quanto que a amamentação é importante, é como se fosse a nossa ginástica diária, a academia do bebê, para preparar para a introdução alimentar. Então, bebês que foram amamentados, a gente sabe que, poxa, o autista é mais hipotônico, tem alteração motora. Você imagina que, se ele não amamentar, aí é mais difícil ainda. Ele não estimulou, ele não Exato, fez essa porque academia. Como é fora a amamentação, como que ele vai fazer esse tipo de exercício? Não, e tem mais, né? A gente precisa pensar também que quando ele tá mamando, ele tá associando a parte respiratória, que também é fundamental para quando ele for falar. Também respiratória. Então, a gente tem que pensar, assim, que é um leque de coisas muito grande, né? Isso. Eu lembro quando o Dudu, ele mamou até 6 meses. Com 6 meses, a gente começou a levar no pediatra toda semana, porque ele parou de ganhar peso. Ele sempre mamou muito bem, ao contrário da Mia, o Dudu pega perfeita, foi tudo muito forte. Mas com 6 meses, ele simplesmente estagnou no peso. E o pediatra falou assim, mas ele tá mamando? Eu falei, então, ele começa a mamar, mas quando o leite sai na boca dele, ele para. E aí ele chora, ele fica chorando, eu dou mamar de novo. Quando ele pega, ele começa a chorar. E a gente fica nesse ciclo o dia todo. Com 6 meses. Com Mas 6 meses. Mudou alguma coisa? Assim, fora a introdução alimentar? Nada. Realmente era uma questão sensorial dele Olha ali. só. E aí a gente tentava dar mamadeira, dava ânsia também. Então ele passou ali 4, 5 dias praticamente sem comer. E a gente levando ele no pediatra todo dia para pesar, medir. E ele falou, olha, estagnou. A gente começou a ficar muito preocupado. Tá com alguma coisa, mas não apareceu nada. Enfim, quando a gente passou para a fórmula, a gente descobriu que ele era alérgico. O que é muito comum, a gente pode falar também um pouquinho disso. Isso. E a gente descobriu, assim, a diferença dele mamando na mamadeira. Quando ele pegou a mamadeira, a diferença do mamar no peito com a mamadeira, como era diferente. Então, ele mamava muito rápido a mamadeira. E a gente entendeu quanto esse menino mamava antes, né? Quando ele realmente teve essa alteração, foi um corte brusco, assim, com 6 meses. Caramba. Foi aí que eu comecei a dizer assim, Mas nossa, ele é muito a introdução diferente. alimentar foi difícil? Muito difícil, porque ele muito inflexível, que é até hoje, né? Mas não era uma seletividade por questões sensoriais. Eu acho que era mais uma inflexibilidade dele aceitar outras texturas na boca. Então, eu tinha que fazer a sopinha, tinha que ser batido. Podia pôr o que eu quisesse, mas tinha que ser batido. Só uma textura, Só né? uma textura. É. Mamadeira, ele mamava 10 por dia. Quando nós descobrimos o autismo, a primeira coisa que o médico falou, Sibeli, muda isso. Nós vamos tirar uma mamadeira por dia e nós vamos mudar a textura da alimentação. Eu falei, mas se passar na peneira ele não come, porque a minha mais velha, eu passava na peneirinha, que era a orientação do pediatra. Depois eu amassava. Que não se recomenda mais, tá? Depois eu amassava. Depois eu dava o pedacinho. Então, a gente foi fazendo um processo com a Ana. O Dudu, não. A gente dava amassado, ele não comia. Tinha que ser realmente batido. Tinha que ser parecido com leite. E nós só conseguimos introduzir a comida mesmo e já tinha 2 anos. Nossa, demorou. Muito. Difícil. O Arthur eu consegui, só que tinha que ser tudo pastoso. Qualquer pedaço ele cuspia. O Dudu fazia. E aí eu pensava assim, como que as pessoas fazem aquele BLW? Logo na introdução também. Não, e depois se manteve para todo sempre, porque até hoje ele é seletivo, super difícil. O Arthur, ele depois com 2 aninhos, era tudo só cremes, tudo muito caldulento, assim. Tinha que ser tudo muito pastoso mesmo. Só que aí depois com 2 aninhos ele parou de comer totalmente. Tudo, de comida de sal e fruta, tudo. Parou. Foi ótimo, gente. Uma experiência assim, maravilhosa. 2 anos. 2 anos. Desesperador, né? Desesperador. A seletividade, né? A gente vê no autista que ela tem esses degraus. Ela tende a ir piorando se não não houver uma intervenção. Então, por exemplo, eu tenho um paciente agora que fechou o diagnóstico de autismo, nível 1, com 7 anos. E aí, assim, 6 para 7, né? E eu acompanho ele desde recém-nascido. E a gente, né, olhando para trás, é óbvio que a gente foi estudando tudo, e ele é nível 1. Então, tinha algumas questões, mas a gente sempre interviu. Então, por exemplo, aí resgatando, olha só para vocês verem. Nível 1, tá? Que é muito sutil as coisas e tal. Teve refluxo
doença do refluxo gastroesofágico, era muito difícil o sono, muito difícil. Aí a gente tratou tudo, foi melhorando. Aí depois, alergia alimentar, que a gente também descobriu mais tarde, porque a mãe só amamentava peito exclusivo. Na introdução alimentar, foi uma introdução bem difícil, que não encostava nos alimentos. A gente fez TO, fez fono. Aí ficou bonitinho, sabe? Começou a comer. Mas assim, no tempo certo, sabe? 6 meses, 7, a gente já tava fazendo fono e TO. Aquela fono alimentar, né? O momento que a gente faz, o lúdico, tudo. Bem específico. Aí, depois, foi aparecendo as coisas. Uma dificuldade aqui de sensorial, aí fazia TO. Aí, aí agora que começou a parte social, porque só agora que começou a aparecer a parte social, da fala, ele não chegou a ter um atraso. Ele era um pouquinho depois, e o motor também, um pouquinho depois. Coisa de 1 mês, assim, mas a gente sempre intervindo com fisioterapia e tal. Agora que começou a aparecer as demandas sociais, porque aumentou, né, a exigência. Né? E eu falei, olha, vamos ver o que é tal. Aí foi para avaliação neuropsicológica e fechou autismo. E eu tava já pensando assim, sabe quando você quer encaixar as peças, mas dá aquela dúvida, porque o nível 1 realmente tem algumas coisas que você fica, né, na dúvida. Ele é muito sutil, as coisas. E ele, de fato, era muito sutil. Mas aí, a gente fazendo todo o resgate lá atrás, com essa mãe, né, ela veio compartilhar comigo tudo. Mas, no fim das contas, eu fiquei muito feliz, né, no sentido, não, obviamente, no caso do diagnóstico, não é isso. Mas por quê? Porque ela fez as intervenções, a gente conseguiu fazer as intervenções desde que elas apareceram, e cada uma no tempo certo. Independente de ter um diagnóstico, entende? Isso é o mais importante, né? Mas ver a questão motora, e vocês falaram do gastrointestinal e da seletividade, gente, é muito comum. Eu sou alergista também, e eu vejo a questão dos bebês, né? Essa parte sensorial, a parte de trato gastrointestinal é mais comum no autista ter alterações. Então, a criança tem maior incidência de alergia alimentar, maior incidência de doença gastrointestinal, como doença do refluxo, por exemplo. Isso vai afetar muito o sono, isso vai afetar muito o sensorial. Então, vira uma bola de neve, porque você fala, poxa, é só o refluxo? É só a seletividade? Ou é só alergia? Ou tem alguma coisa a mais? Na época, a gente achou, né? Que era só uma alergia. Imagina, um bebê. E aí, ele falou, às vezes você comeu alguma coisa que ficou ácido no estômago dele, que não deu uma boa memória e tal. E na época, eu falei, cara, eu não mudei nada. Eu como as mesmas coisas, até para conseguir nutrir. Eu faço a dieta direitinho, não como nada fora. E aí, me sentia super culpada. Poxa, Ana, eu amamentei até 1 ano. Eu queria amamentar o Dudu até 1 ano também. Uhum. E não foi. E depois a gente veio descobrir, né? Essa alteração sensorial, essa alteração brusca de comportamento, né? Então, às vezes, a gente vê mães tentando aí amamentar a todo custo. E a gente não parou para olhar também esses outros fatores, né? Exato. Mas eu falo isso, cara. Porque mesmo esse paciente... mas teve outros que os pais, os profissionais, eles não fizeram um diagnóstico. Não estou falando do autismo em si, mas não fizeram diagnóstico da alergia alimentar, do refluxo. Imagina, a criança até 1 ano chorando o dia inteiro em todas as mamadas. Porque era uma alergia alimentar e estava dando leite de vaca para ela, né? Tava dando fórmula normal. Sim. E aí eu falei, imagina o que é sentir dor, você sentir dor o dia inteiro. Você comer e sentir dor. Você come e sentir dor, come e sentir dor. Memória. Sim, e as possibilidades motoras desse bebê que tá sentindo dor, como que ele vai explorar, como que ele vai se divertir, ele vai ser um bebê tenso. Exato. É aquele bebê que não se permite, não é esse bebê que a gente fala, o bebê curioso, que tenta isso, tenta aquilo. Não, ele sente muitas dores, ele se resguarda. Exausto, não dorme, exato. O sono é péssimo. Exato. A criança fica naquela posição arqueada o tempo todo, né? Extensão, muito, assim, muito. Isso da mamada, o Arthur, ele ficava 40 minutos no meu peito. Você tem noção? 40 minutos pra sair nada. O tanto de exercício que esse menino fazia, que dó. Aí depois ele mamava e dormia cansado ali durante o dia. Mamava mamadeira, né? Mas ele o Arthur não tem alergias, mas tem seletividade. Não tem alergia nenhuma. Não. Então, mas ele tem a questão da hipotonia da sucção. Isso. E hoje, assim, na época também a minha filha, eu tive essas dificuldades. Ela fez até fono, fez fisioterapia. Só que na época da minha primeira,
não tinha um trabalho muito específico com essa parte da fono. Orofacial. Na fono, fazer estímulos, exercícios orofaciais. E eu ficava assim... E aí, as profissionais, mesmo fonos, tá, gente? Eu tenho um grupo que eu converso, tipo, especialista em amamentação e tal. Fala, não, é só colocar no peito. O exercício é amamentar. O exercício é amamentar. Eu falei, gente, não, de verdade, eu como médica... Socorro. Eu sou muito questionador. Eu na Socorro Deus mesmo. minha característica pessoal, eu questiono, eu falo... Mas eu falei, não é possível que é só amamentar. Tudo bem que eu tô colocando pra amamentar, mas se ela tá com dificuldade, se ela tem tensão na boca, como é que faz? Aí fui atrás, chegou a fazer osteopatia, fez fisioterapia. Mas depois eu comecei a descobrir, e outras, buscando esses profissionais, fono, que fazia esse trabalho, né, de relaxar a musculatura, de ativar a musculatura correta. O bebezinho, em vez de ficar naquela posição hipotônica, com a língua para fora, assim, começava a ter uma melhora do tônus aqui. Então, o que eu quero dizer é assim... Tem coisa para fazer. Então, a mãe fala assim, não é só colocar no peito. E não é só... Não acho que é pouco, tá, gente? Mas fazer relactação, você usar galactagogo. Porque, assim, a gente lança a mão de várias coisas. Como médico, né? Medicação para mãe, ou fitoterápicos, remédios para aumentar o leite, sondinha, postura. Só que a gente tem que ter os outros terapeutas. Não tem como trabalhar. É impossível trabalhar sozinho. Sim. E aí, quando você soma fisioterapia, fono, gente, é maravilhoso o resultado. Tanto que quando eu descobri isso, eu falei, gente, é isso. É a resposta das minhas perguntas. Exato. E eu falei... E eu só descobri isso quando a Esther já estava com... Enfim, já era mais velha. Eu acho que eu já estava na segunda filha, nem lembro mais. Acho que eu já estava na segunda. E eu não tive essas dificuldades com a minha segunda filha... Mas sabe quando você fala assim, e não só a minha filha, mas outras pacientes que você falava assim, gente, não é só fazer a freno. Eu faço freno. Você vai lá, corta o freio do bebê. Só que não é só fazer isso, porque você cortou, você tirou a parte anatômica que está impedindo o movimento da língua. Só que a tensão ainda tá, o corpo tá todo desregulado. Você tem que ajustar. Aí que entra os outros profissionais. Eu falei, gente, a reabilitação é maravilhosa. Eu não teria ficado 50 dias com dor depois da freno. Eu teria ficado aí, sei lá, uma semana, 2 no máximo. E aí, depois que eu comecei a fazer essas terapias integradas com os meus pacientes, na parte de amamentação, é que eles começavam a melhorar mais rápido. Tanto que teve mãe, que é filha de médico, né? Mãe médica, 2 bebês. O primeiro não teve dificuldade. Assim, como o segundo tinha freio, aí fez a frenotomia, que eu ainda falei, olha, eu acho que tem um freio, mas ele é bem mequetrefe. Era bem pequenininho. Mas eu falei, vamos ver como é que vai fazer. A criança não evoluía, era dor. Fez a frenotomia. Sabe aquele ticozinho de nada que precisa tirar? Era isso que estava impedindo. Aí foi para reabilitação, coisa de 3 semanas. Bem, 3 semanas de dor é ruim, né? Mas até a gente fazer a freno e tal. Mas foram 3 semanas, 2 ou 3, com ela com mais dor, depois fluiu. É melhor do que 2 meses, Lógico. 3, 4. Eu via mães, Carla, 6 meses amamentando com dor. 1 ano amamentando com dor. Sim. Até 1 ano você sentir dor. Tô falando que não é uma dor insuportável, mas você sentir dor, uma coisa que tem que ser prazerosa. Então, e eu, que nem quando a candidíase mamária, ninguém tinha identificado. Nossa, candidíase, então. E aí eu tinha muita dor, muita. Gente, eu não sei explicar o que eu sentia. E não era enquanto eu tava amamentando, principalmente depois que o Arthur saía. Parecia que estavam me dando, literalmente, assim, facadas quentes, assim. Depois que eu tirava ele do meu peito, era 40 minutos eu chorando. E aí, dali a pouco, ele ia mamar de novo. Aí eu chorava de novo, porque ele já tinha que mamar de novo. Aí depois eu chorava de novo de dor. Tipo assim, um ciclo. E aí, foi uma amiga minha, dermatologista, também mãe atípica. Olha. Que na amamentação também do filho dela foi o caos. Porque também tinha hipotonia, tinha um monte de coisa. Ela teve candidíase e teve aquela... Fenômeno de Renault? De Renault, que fica azulado. Sei. Ela que é muito parecido até, confunde os sintomas. Isso, e ela teve os 2. Nossa, é triste. E aí, eu tinha ido... fui lá na Isa, né? Que é um amor de pessoa. E aí, gente, eu só chorava. E ela, Mirella, calma, que a gente vai resolver isso aqui.
eu precisei fazer 3 ciclos de... como que chama? De antifúngico? Remédio, antifúngico. Mas que eram mais simples, um médio, um mais forte. Que ela me pediu até exame de fígado e tal, não sei o quê. Tem uns que são bem... Que são... Por quê? Não fiquem medicando sem o médico, tá? Por favor. Não. Ela acompanhou. É Porque eu já tava num estágio, assim... Gente, e aí é óbvio que ele também estava com candidíase. Ele estava mamando em mim. Uhum. E você tem que tratar concomitante. Muitos profissionais não tratam. Não, mas ele tava indo no pediatra... Só que aí, vai vendo. Ela virou pra mim. Quando eu falei com ela no telefone, né? Que é a dermato. Com essa mãe, que é médica. Ela falou assim, o Arthur também tá, né? Falei, não, porque tô levando no pediatra. E eu falei pra ele procurou, tipo assim, na boca. Aí ela falou assim, Mirella, tá. Ele tá com a fraldinha, com alguma assadurinha persistente? Falei, tá. E eu tava me sentindo um fracasso. Porque, assim, eu cuido tanto. Tipo assim, eu ficava, por que essa assadurinha? Eu tô cuidando tanto no amamento. Tudo dando errado. Ela falou assim, porque ele tá com candidíase, ele tá mamando em você. Você traz ele aqui? Aí eu fui com ele lá. Oh, meu Deus. Essa mãe atípica médica te salvou, então. Foi, aí ela cuidou de mim e dele. Aí ele rapidinho já tava bem. Quando passou a pomada que precisava, curou o bumbumzinho dele, né? Agora foi mais difícil. Então, eu, assim, sofri muita dor uns 5 meses. Meu Deus. Era, assim, sério, eu mordia a fraldinha, eu mordia a minha mão, eu mordia aqui do lado. Sendo que nem a mamar direito ele tava, né? Tipo assim, nem precisava. Vai, que, né? Aquela mixaria que eu tava dando pra ele de leite materno, sabe assim? Mas a gente, né? Você fica... Nossa, eu fiquei... Mas baixou muito a minha imunidade, o meu emocional, o meu tudo. Por conta daquela situação toda. Eu tava me sentindo o desastre de mãe, gente. Nada funcionava. E não tinha culpa nenhuma. Exato. E quantas mães passam por isso? Nossa. Gente, é um desconhecimento demais dos profissionais, assim, sabe? Porque tudo que me mandavam fazer, nada daquilo servia para meu filho. Então, aí sou eu que sou ruim, no caso, né? Tipo assim, a mãe que tá fazendo errado. Eu acho que é um pouco diferente, né? Você tá falando do Arthur que tá com 9 anos, Dudu tem 13. Então, na época, a gente não tinha tanta informação como a gente tem hoje. A gente não tinha todos esses profissionais disponíveis, né? Então, hoje, o que eu percebo, assim, as mães estão mais atentas, né? Nessa questão da amamentação. E eu acho que a gente tem que estar cada vez mais atento também nas orientações, né? Eu sempre, quando eu vejo uma mãe ali com um bebezinho, a gente sempre já se preocupa em orientar. Como que a gente vai estimular esse bebê do ponto de vista motor para que ele brinque, para que ele se divirta, né? Então, isso é fundamental, assim. Eu acho que na amamentação, o que a gente percebe é que realmente aí, as crianças que são hipotônicas têm uma dificuldade maior de se manter mamando. E talvez aí o estudo, né, das crianças com relação com o autismo, acho que tem muito a ver com a área motora, né? E só uma ressalva, viu? E só para também as mães não deixarem de procurar isso. Se for candidíase ou se ela tiver com suspeita, tem que tratar a mãe e o bebê, tá? Presuntivo. O que significa isso? Mesmo que o bebê não tenha sinais, se for diagnosticado candidíase na mãe, o bebê tem que ser tratado concomitante. Porque senão fica perpetuando a infecção. Não cura. Então, por favor, procure o profissional certo para ajudar vocês, tá? E pode ser também fenômeno de Raynaud, ou os dois, que é pior ainda, né? Mas pode ter os dois, que aí o tratamento é diferente de candidíase. Mas são sintomas parecidos. Como você falou que você sentia dor depois da mamada, eu até me pergunto, Mirella, se você não teve os dois. Porque o fenômeno de Raynaud, ele dói mais depois da mamada. Então, a única coisa que a gente que a gente concluiu que não era só por conta da cor, da coloração do meu peito, que não mudou em nada. Então, mas às vezes pode não aparecer tanto. Na hora, às vezes fica um branquinho, ou ficam, sabe assim... Eu tive fenômeno de Raynaud e eu tive candidíase, eu tive os dois, né? E a candidíase, ela coça, eu falo que é uma lesão quente. Então, por quê? Porque o fungo gosta do quentinho, né? Do abafado, do úmido. Eu gosto de separar isso, até porque quando eu dou aula, nessa parte eu falo isso. Para explicar os sintomas para o pessoal diferenciar. E não esquecer nunca mais. Então, lesão quente é a candidíase. E fungo gosta de quentinho, de abafado e tal. O tratamento é antifúngico.
e dá uma sensação de como se o mamilo estivesse pegando fogo, ardência, queima durante a mamada. É mais assim, um pico quando o bebê pega e aquela dor persiste durante a mamada. O fenômeno de Raynaud, lesão fria, por quê? É uma lesão que não está relacionada com micro-organismo, né? Nada. É uma lesão de tensão muscular. Então, a mãe fica tensa, faz vasoespasmo, ou seja, o vasinho lá, ele fecha, não tem circulação ali, começa a doer. E é uma lesão que acontece mais no frio. Então, assim, mais na época de frio, em países que é mais frio mesmo, ou na época que é mais frio. Quando o Arthur nasceu no inverno. Foi no inverno. Foi maio, mas estava minha muito filha, frio quando ele nasceu. A minha filha nasceu em maio também, foi a mesma época. Tava muito frio. Gente, Nossa, fez um frio. Fez frio. quando ele nasceu. E aí, na madrugada, por exemplo, a mãe vai amamentar, tira o peito, vem aquela, às vezes, ou ela sai do banho, sente aquele vento e sente dor. Então, a gente tem que fazer o quê? Massagens, enfim, tem técnicas de alongamento, aí entra a parte motora também. E às vezes tem que usar vasodilatador, como medicamento. Então, é outro tratamento. E às vezes pode ter os dois. Olha que louco, porque o fungo tá ali, se aproveitando, só que também tem tensão muscular, o bebê pega errado. Sabe aquele mamilo, aí entra já numa especificidade, mas que sai como se fosse uma folhinha de papel amassado. Você tira o bebê do peito, o mamilo fica amassado. É uma possibilidade de que tá fazendo compressão ali daquele mamilo, mas no vaso não vai chegar sangue ali e vai ficar aquela dor. E é uma dor que lateja ou facada e às vezes irradia para as costas e fica às vezes 30 minutos depois da mamada. 30, 40... Nossa, então, assim, deu pra entender. Mas, assim, eu acho que você teve os dois, hein, Mirella? Já descobri mais um. Então, assim, só fazendo um diagnóstico 10 anos depois, quase. Mas é porque eu doía pra pegar. A pega era aquele... Assim, a hora que pegava, segurava ali um tanto, depois dava uma estabilizada. Mas a hora que ele saía... Tem alguns critérios até, mas assim... Pelo que você está me falando, poderia ser um fenômeno de Raynaud também associado, tal. Enfim, mas melhorando o fungo, acho que a questão das posturas já deve ter melhorado. E aí tem que fazer compressas quentes ou não? Então, às vezes você faz o calor local, aquece, e o que a gente faz são exercícios para aumentar a circulação da musculatura da mama. Então, exercício de alongamento, exercício de fazer assim para mexer o peitoral, para mexer mesmo nessa musculatura. Eu com certeza eu tava parecendo sei lá. Aqui, não, e a gente assim, fica, gente, eu lembro. Total. Eu ficava aqui, ó. Porque porque se você sente dor, como que você faz? Você contrai. Sim. Né? Você fica numa postura assim, em vez de abrir aqui o peitoral, você faz o contrário, né? E é comum essas questões? Olha, é relativamente comum. O fenômeno de Gente, Raynaud... eu nunca tinha ouvido falar disso. Eu tinha ouvido falar. Eu tô aqui surpresa porque até nem candidíase mamária. Eu também não. Quando ela falou... Eu falei, mamária? Candidíase mamária? Nunca na vida. Eu acho que, assim, obviamente, deve ser subdiagnosticado, né? E até você falou, poxa, eu acho que hoje a gente tem mais acesso à informação. A gente até tem, mas eu falo, não é possível. Às vezes você fala umas coisas que parecem tão óbvias, só porque a gente tá na bolha, sabe? Na bolha do conhecimento, talvez. Pode ser. Mas eu vejo gente que tá ali no nosso lado e que não sabe. Então, isso é muito importante a gente falar esse conhecimento, porque as pessoas, de fato, às vezes tem um monte de pulverização de informação, aquela coisinha rasa, infelizmente, sim, mas não aterriza, assim, não tem o conhecimento que precisa para aquele momento, né? E, gente, eu vejo isso porque, assim, chega a caso para mim, que já passou por 3, 4 profissionais e que não fizeram um diagnóstico ou que foi difícil ali o lidar com aquilo. Normalmente, chega para mim são as buchas, né? O que chega para mim bucha que já não deu difícil, certo, né? E sem diagnóstico e tudo. E tem casos que são difíceis mesmo, que são mais complexos. Esses casos, então, de crianças atípicas, que às vezes a gente vai fazer o diagnóstico depois, né, do autismo, são sinais. E aí é interessante, porque, poxa, talvez não vai ter nenhuma característica naquele momento que corrobore, poxa, é autista e tal.
Tem crianças que têm alterações sensoriais muito grandes. Só que eu acho que tem que ficar esse alerta, né? Você começar... Eu comecei a estudar muito autismo em bebês e sinais precoces por conta da minha filha. Porque ela era um bebê. E tinha pouca gente que falava isso. Tem algumas pessoas que falam bastante. Enfim, vocês do Habilitar têm experiência aí também com bebês, né? Como estudaram... ajudaram a minha filha. Mas assim, Mas são é poucas. o raro do raro, Não, são gente. poucas. As pessoas não sabem o que fazer. Mesmo os profissionais, né? Precisam mais dessa capacitação, enfim. Você começa a resgatar. E eu, de novo, na minha característica aqui questionadora, eu falo, poxa, mas por quê? Por que não dá para diagnosticar? Ou por que os sinais estão presentes, né? Eles estão ali. E as coisas estão evoluindo. Então, a gente está com algumas tecnologias, enfim, aquela coisa do contato visual, o eye tracking, que você captura ali onde o bebê está olhando. Alguns sinais que a gente poderia... E eu sei que tem pessoas fazendo pesquisa nessa área, que eu também estou sempre de olho ali. Desenvolvendo escalas, desenvolvendo métodos para fazer esse diagnóstico. Ou um risco, talvez uma avaliação de risco ali precoce. Isso vai fazer tanta diferença. Eu acho que vai. Mas assim, vai ser uma diferença absurda. Imagina pra a gente esses conseguir bebês. pensar que a amamentação poderia ter uma relação direta, né? Imagina! Isso é muito fantástico, né? Então, né? Demais. Assim, a amamentação, gente, assim, é uma fase... É porque eu assim, no Altispod, chegam muitos relatos para mim. Sim, imagina. E acaba sendo, assim, o que eu vivi desde que tenho o programa é um intensivão do autismo e de autismos por aí, porque eu saio no itinerante, então em vários lugares. Que, assim, o autismo que se tem em São Paulo não é o autismo que se tem no Pará, que não é o autismo que se tem no Rio Grande do Sul, uma capital ou uma cidadela isolada. Então, você tem vários autismos e realidades e tal. Mas a gente vai identificando algumas coisas que acontecem em todas as situações. Então, isso da amamentação é algo que chega muito para mim no meu canal. Muita gente me perguntando. Alteração e, assim, na amamentação. Alteração. E o De olhar dificuldade. também? Olhar super. Super. E Olha olhar, eu não sei, eu tenho para mim que quem tem um bebê típico, uma criança típica, nunca vai parar para questionar se tá olhando ou não tá. Exato. Ponto. Você questionou, já tem Nem alguma questiona. coisa, né? Não Entendi. questiona. Porque a criança típica, ela vai é te aqui, olhar. ó. Encara. É aqui. Ninguém para pra pensar nisso. Você parou pra pensar. Não quer dizer que ela não faz, mas faz menos do que deveria. Não tá performando como as demais. Porque, gente, quando você coloca uma criança típica do lado de alguma outra que teve qualquer alteração do desenvolvimento, é assim, o sol e a lua. É muita diferença, né? Sabe? Olha é só. muita diferença. Mesmo uma criança atípica, com estimulação precoce, com treino habilitada, assim, aquele cérebro Treinado. terapeutizado. Terapeutizada. É isso, é um cérebro terapeutizado. Sim. E você vê... E não vai performar nem perto da criança típica. Não vai. É assim, aquele autista que olha para um autista. Para um autista, ele olha bastante. Põe ele perto de uma criança típica para você ver se o olhar dele é do mesmo. Não é. É o sol e a lua. A criança típica, ela é aqui, ó, enganchada. É nenezinho, tá ali, assim, ó. Nenezinho, você vai fazendo assim, ó, nenezinho. Busca, né? É a busca que eles falam. Exato, assim. Do É a olhar. busca social. Então, Diferente. é imã, né? diferente. É um imã. Imãzinho. É um imã. E o que eu acho mais importante, até quando eu descobri do Dudu, as pessoas falam assim, Beli, ele não tem nada, para de loucura e tal. Eu E falei, você também percebeu essa questão do olhar? Sabe? nossa, muito. E eu falava pro pediatra Olha assim, só. o Dudu é muito agitado, sempre foi. E eu falava assim, nossa, mas doutor, ele morde meu sofá, ele corre o tempo todo. Menino é assim. Falei, gente, não é possível. Porque tem a Ana, que é toda meiguinha. A Ana, a minha mais velha, é um poço de delicadeza. E o Dudu é o oposto total. E eu falei, gente, não é possível. E aí, depois, quando a gente descobriu o autismo e tudo mais, e a gente descobriu o autismo no meu marido, o Daniel fala assim, Sibeli, como eu tive que aprender as coisas e como era difícil para mim,
para eu perceber as coisas que estavam acontecendo e que eu não queria estar presente ali. Eu me fazia para estar ali. Obrigado. Então, Então Mas você... o seu marido descobriu depois que o seu filho, né? Depois. Descobriu. A gente levou Depois o Dudu... de adulto, então. Depois de adulto, a gente nunca olha nem só. tinha ouvido falar de autismo. É muito... O Dani sempre foi muito diferente das outras pessoas. Então, todos os Ah. homens gostam de bar, de amigos, de... Ele gosta de assistir Fórmula 1 em casa, sentado comigo. É perfeito. Por um lado, isso é até bom. É a perfeição. Perfeito. É perfeito O homem demais. que não gosta de festa, não gosta de mulherada, não gosta de amigo, não gosta de sair. Mas tinha, né, um aspecto social ali que realmente tinha um prejuízo muito grande. Nossa. O que ele fala, sair é muito difícil. Ele fala assim, eu vou lá, eu tenho... Só que depois aquela canseira, aquela ressaca social fica permanente por dias. Bateria... A bateria esgota, né? É difícil pertencer. E às vezes ele achava que o erro estava nele, né? Então, quantas vezes a gente não encontra os níveis 1 que fala pra gente, olha, é muito difícil, eu sou errado, eu não pertenço, eu não consigo, eu não, né? E, na verdade, não. Na verdade, é uma mente diferente. Não adianta estimular. A cabeça é diferente. É diferente. É o sol e a lua. Não tem como. Então, assim, todas as mães... Não tô nem falando que vai ser autismo. Mas se você... Alguma coisinha ali, você tá achando... Vai atrás pra ver. Porque a mãe da criança típica, bem, ela tá lá fazendo fotossíntese, a criança tá crescendo, não tá nem pensando sobre. Fim. Exato. Porque não para pra pensar. O desenvolvimento acontece e, fim, as coisas só vão, entendeu? Ninguém fica ali observando os detalhes. Porque, não, só vai, né? É diferente, não adianta. Agora, uma coisa que, pra mim, é algo que diz muito sobre se é ou não é autismo, se as dificuldades persistem e continuam ao longo ali da vida. Se era só um atraso, você vai ali, intervém e passa a régua. Se passou a régua, não era autismo. Era qualquer outra coisa menos autismo. O autismo você nunca vai passar a régua. Porque você acode aqui, aparece outro negócio ali, aparece outro negócio. Porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Já está aí, desenvolvimento. Conforme vai desenvolvendo, é um desenvolvimento atípico. Vai surgir dificuldades, vão surgir desafios. Ponto. Você não passa Demandas régua. ao longo da vida, Então, na se vida não adianta adolescência, fugir vida do diagnóstico. adulta. Mas eu falo assim, pra mim é algo que ficou muito claro quando eu fui... Isso de aquela visão de família, de quando era e quando não era, é simplesmente essa questão do passar a régua. Muitos outros transtornos, doenças, questões, você atua ali, E acabou. pontual, e você sana aquela questão. No autismo, isso não acontece. Não. Então, se você não sabe se é, se não é, mas você tá passando o tempo e continua surgindo um monte de coisa ao longo do desenvolvimento, pode ser que seja assim. Porque você não vai passar régua. É do desenvolvimento. Então, vai aparecendo ali questões, né? Cada vez uma questão diferente, né? E vai ter Questões demandas. diferentes. As demandas vão surgindo e aí, de repente, em algum momento vai ficar mais nítido. E talvez a gente viu isso na pandemia também, né? Eu falo assim, As crianças de viciadas pandemia, em tela, depois que você com colocou... atraso. Mas Foi. quando a gente vai estimular, essas crianças, se elas são Melhoram típicas, muito. elas vão embora. Exato, é isso. É isso que eu sempre falo isso para os Sim. pais. Falo assim, e estimulação nunca Não é que ruim. não precisa, nunca é demais, né? Você ter um ambiente enriquecido. Claro. Porque- Mas na pandemia teve uma situação atípica, onde sim, ninguém se total. preparou Sim, ali para sim, aquela sim. Foi situação. quase um Ninguém vive- experimento, né? Com as crianças. foi. Meu Deus do céu. Mas depois que você estimula, essa criança Foi, vai embora. Ela foi pra exato. escola, voltou pra vida, Isso. acabou, né? Nem tem ninguém aquela, mexendo, é né? aquela máxima que se dizia antes, coloca na escola que resolve. Resolve. Se pôs na escola e resolveu, não era autismo, querido. Exato. Mas com força não era. Porque se fosse autismo, você vai pôr na escola aí que os problemas vão surgir. Aí vai entendeu? piorar a situação. É. Mas esse negócio de pôr na escola também me dá um nervoso fazer isso. Mas, enfim, assim, no sentido de muitos profissionais fazerem isso, né, médicos, falar, não é autismo, põe na escola que daqui a pouco vai resolver. Isso a gente também perde tempo de intervenção, né? Eu falo de crianças que a gente poderia já começar a intervenção, fazer o diagnóstico e Se tem começar o atraso, justificaria Exato, tratamento, que né? justifica. Até fecha o critério. Teve casos que
falou, não, põe na escola e tal. Falei, não é o caso de pôr na escola, que nem a minha filha. Vou pôr na escola? Tudo bem, tava na pandemia, tudo bem, né? Nem eram questões tão sociais, né? Porque era um bebê. Uhum. Mas, assim, eu sei que, obviamente, vai melhorar, mas a gente não pode esperar a criança ir para a escola para saber se vai melhorar ou não, tá, gente? Começa a intervenção assim que vocês fizeram o diagnóstico, porque, enfim, temos excelentes profissionais e isso vai fazer diferença na vida dele. E eu falo das crianças típicas, não é desculpa, e, enfim, isso é já uma coisa minha, assim, mas a gente fica da tela ou não ter um ambiente enriquecido, porque... E uma coisa que mudou muito a minha visão como pediatra, a minha visão como mãe, médica, meu mindset caramba, tem um jeito muito melhor, ou talvez mais estruturado, da gente brincar com as crianças, da gente estimular. Sim. E eu já estudava e conhecia muito essa parte, só que quando você começa a conhecer a parte terapêutica, tudo bem, vamos intervir, e é diferente, óbvio. A criança que tem um transtorno, ela precisa da terapia, ela precisa daquele estímulo. Senão ela não vai avançar. Mas você aplicar o conhecimento, não estou dizendo a terapia, tá? Porque eu sei que a terapia tem que ser feita por profissionais. Mas você aplicar esse conhecimento para as crianças típicas, gente, é maravilhoso. É muito legal. Eu vejo nas minhas filhas, olhar no olho de aprender. Minha filha sabe quebra-cabeça. Hoje ela monta de quase 500 peças. 200 peças ela monta sozinha. E ela já montava com 4 anos de idade. E a minha outra, típica, que a outra não seja, enfim, ela tem uma personalidade artística, alguma coisinha ali no fenótipo, tá? Mas a minha outra não quer nem saber de quebra-cabeça, ela não tem paciência. Eu fico com raiva, falo, meu Deus, Sara, fica aqui um tempinho, vamos montar um quebra-cabeça, nem que seja de 10 peças aqui. E ela tá... Eu falo explorando assim, outras coisas, né? É óbvio que tem habilidade diferente, cada criança tem as suas áreas de interesse maior e tal. Mas quanto a gente puder estimular nossos filhos, né? Isso é bom demais. E até eu conversando uma vez com um pedagogo, que também é professor e tal, ele falou assim, tudo que serve para as crianças que têm alteração, né, ou neurotípicas, ou a parte terapêutica, se a gente usar esse conhecimento mínimo, ou um pouquinho desse conhecimento para as típicas, elas vão também se beneficiar, né? Achei muito bom. Lógico. Lógico que sempre. Beneficia, sim. Eu acho maravilhoso. Meninas, eu Que queria papo agradecer gostoso. esse nosso bate-papo aqui. Se deixar, a gente fica ainda tricotando. muito. Né? Agradecer sua presença aqui, Kelly. A gente Obrigada. vê que esse barrigão lindo. Próxima já vez que eu te trouxe. encontrar, você já vai estar com o Joseph no seu colo. Né? Sibeli, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês. Pessoal que estiver assistindo, já se inscreve, já ativa o sininho aí para não perder nenhum dos próximos episódios. Essa edição tá muito bacana. Muitos assuntos importantes, principalmente ligados à parte motora, que é algo que a gente precisa se atentar. Se eu tivesse que voltar lá atrás, fazer alguma coisa diferente com meu filho, sem dúvida teria sido assim, intervenção motora desde o inicinho, né? Então, é a oportunidade que a gente tem de disseminar essa informação e essa conscientização, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.